Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegou o momento então de nós respondermos, né? Claro, com embasamento bíblico, a pergunta relâmpago, tá? E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Parabéns, tá? Repito, tá? Fiquem à vontade nas respostas, tá? Claro, como sempre digo, respeitando opiniões contrárias, porque para nós que somos evangélicos, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então é baseado na palavra de Deus que nós vamos dar uma resposta, ok? Então vamos lá? A pergunta foi: o cristão pode beber socialmente? Ok? Eu sei que muitos pensam que sim, outros falaram que não, enfim. Vamos entrar agora com a pergunta, com a resposta, melhor dizendo, daquilo que a palavra de Deus passa para nós, tá? Mas antes eu queria falar o seguinte para vocês: nem toda palavra tem o mesmo sentido. É isso mesmo, tá? Nem toda a palavra tem o mesmo sentido. Por exemplo, se eu pegar a palavra manga, tá? Pegar a palavra manga pode ser o quê? Pode ser simplesmente manga de chupar, né? Aquela fruta, e pode ser também manga de camisa. Mas as duas têm o mesmo sentido, né? Aliás, melhor, a mesma palavra, manga, tá? Tem a fruta e tem a manga da camisa. A mesma coisa, muitas pessoas não entendem, que a palavra vinho também tem dois sentidos, tá? Quando a gente joga para o hebraico, tá? Porque a palavra vinho, na verdade, quando ela é escrita no hebraico, ela vem do hebraico, significa oinos. E oinos, tá? Significa o quê? Ao mesmo tempo que significa o vinho fermentado, também significa suco de uva. Então, toda vez a Bíblia para os judeus, quando eles falam, vamos fazer um suco de uva com uva passas para as crianças, ele está falando um suco de uva, tá? Não, vamos encher o pote, aquele vinho fermentado é vinho fermentado, mas a palavra é a mesma, tá? Ou seja, repito, a palavra vinho em hebraico, tá? No original é oinos, que tanto significa o vinho fermentado, como também significa suco de uva, ok? Agora, antes de nós entrarmos na Bíblia, vamos para a ciência, ok? Para que as pessoas que ainda não são evangélicas, né, ainda não professam a fé, possam entender. E na dúvida, pergunte para o seu médico, tá bom? Então vamos lá. O nosso cérebro, o cérebro humano, tem uma parte chamada de dopamina. Dopamina. E o que essa parte faz? O que essa parte do cérebro efetua? Como ela reage? Como ela age, melhor dizendo? Ou seja, essa parte da dopamina é onde as ações repetitivas levam a vícios em uma forma, com o passar do tempo, de prazer. Ou seja, quem lembra, por exemplo, você pode pegar uma pessoa hoje que fume há 30 anos, pergunte para ela, seja sincero, o primeiro trago você gostou? Ela vai dizer que não. Aliás, quem está me ouvindo e quem fuma, né, ou quem já fumou, sabe disso. O primeiro trago é horrível. Você cospe, você não gosta, é aquela coisa amargosa, mas com o passar do tempo, a dopamina vai se viciando. A mesma coisa com a bebida. Quem gosta, dá uma bebida para uma criança, uma cerveja, um gole, ela vai fazer careta e tal. Não, mas molha na chupeta, vicia, vai levando e daqui a pouco ela não vive sem aquilo. Por quê? A dopamina, que é uma parte do cérebro humano, começa a abraçar, né, essas repetições e começa a ter vícios, pior ainda, de uma forma prazerosa. Isso também é para a pornografia, né? Isso também são para outros vícios. Então não é a pessoa, porque eu gosto, não. Você se auto-viciou, sabe? Quem já passou por aquele tempo da mocidade sabe, né? A turma faz, a turma fuma, por que eu vou ficar de fora? Né? Aí vai com um coleguinha, dá aquele estrago, tosse, se engasga e daqui a pouco tá fumando, né? Fazendo aquele charme, né? Aquela coisa, e aí se vicia. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Só para que você entenda que a palavra de Deus, quando ela nos coloca limites, não é para nos forçar, é porque Jesus nos ama, tá? Então, volto a dizer, a dopamina, ela começa a criar uma ilusão de que aquilo ali é legal, de que aquilo ali é prazeroso e até uma simples mentira torna-se um vício. Tem gente que mente tanto que na cabeça dela ela está falando a verdade, mas na verdade a pessoa mente e não admite isso. Então nós temos que entender, tá, que algumas coisas nós temos que ter cuidado, tá bom? E a dopamina, atenção, ela está em todo o cérebro humano. E tudo aquilo que você faz a repetição torna-se um prazer. É a mesma coisa que a oração. Se você tem uma vida de oração, Daniel orava 3 vezes por dia. Tá? Além da dopamina estar ali acostumada àquela oração, ele também tinha um amor e o coração quebrantado. E claro, a presença do Espírito Santo atraía. Por quê? Por causa das orações, das repetições de Daniel, uma forma de querer agradar ao Senhor. Ou seja, tudo começa com o famoso
não tem nada a ver, tá? Ou então aquele todo mundo faz. Porém, se olharmos as consequências futuras, né? O que que leva a bebida? A cirrose. Aí todo mundo quer oração, não é verdade? O que que leva o cigarro? Um câncer do pulmão. O que que leva a AIDS? A prostituição. Então, nós vamos entender que Deus nos alerta porque Ele nos ama, tá bom? Então a grande verdade é essa, tá? Porque Ele nos ama, entendeu? E quando nós insistimos, nós mesmos procuramos o sofrimento, tá? Então, fique bem claro, tá? Que todos nós temos que entender que, logo no início dessa lição, eu quero deixar claro, tá? Entender que intenções, tá? As intenções das nossas consequências vão levar a uma forma da conta chegar, tá? Repetindo, as nossas consequências, as nossas intenções, uma hora, tá? Elas vão fazer valer as consequências que vão chegar. A conta vai chegar. E aí não adianta culpar a Deus. Nós tomamos decisões, nós peitamos, nós desobedecemos, nós falamos que não, nós somos os donos da razão e por aí nós perdemos o foco. Deu para entender até aí? Então até agora eu deixei claro, tá? Como começa, eu deixei claro na parte da ciência, a dopamina, eu e você todos nós temos, tá? Essa parte do cérebro que ações repetitivas te levam a ficar viciados. E agora vamos entrar na palavra de Deus, ok? Efésios capítulo 5, versículo 18, olha o que diz aí, algo interessante, né? Aliás, toda a Bíblia, ela é interessante. Então Efésios diz assim, atenção, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Note que aqui o salmista aqui ele fala em duas formas, né? Duas formas de enchimento. O vinho leva a um embriaguez, tá? E no entanto, quando você se enche do Espírito, te leva a uma santificação. Então, por aí, nós já temos que entender, como eu já falei, aquela coisa que começa devagar torna-se um hábito. Torna-se um hábito. E esse hábito torna-se um vício, porque a dopamina abraça. E quando torna-se um vício, tem também as consequências em cima desse vício, tá? Isso em qualquer parte, em qualquer hábito que nós vamos fazer todos os dias, com certeza vai se tornar. E aqui Efésios diz muito simples, muito claro, né? Não vos embriagueis com vinho, tá? Porque leva à devassidão. Agora eu pergunto, a embriaguez, porque tem muita gente, beber é social, tudo bem. Mas a embriaguez começa como? O socialmente. A embriaguez começa como? Vamos tomar mais um copo, vamos tomar a saideira, vamos falar claro, é ou não é? Eu estou mentindo aqui? Então tudo começa assim, não, dá mais um trago, não sei o que, agora daqui a pouco é uma maconha, daqui a pouco é uma cocaína, se bem que agora nós vamos falar apenas sobre a bebida. Então não tem esse negócio social. O social tá gostoso, né? Fica mais alegre. Aliás, abrindo aspas aqui, até os tímidos recorrem, né? Muitas das vezes a isso, né? Não é que eu sou tímido, então eu me solto muito quando eu vou bebendo. Sabe, eu me solto não. Na verdade, quando você bebe, o seu cérebro vai diminuindo o oxigênio. Já viu como o bêbado anda na rua? Ele não sabe nem onde está pisando, né? Pois é porque o oxigênio, muita gente ri e acha graça, né? Mas é que o oxigênio já começa a não existir, por quê? Porque o vinho, né? Aquele teor alcoólico vai tomando conta e com isso diminui o oxigênio do cérebro. Então a pessoa perde a noção, a pessoa não consegue ficar em pé, a pessoa não consegue andar direito e nem falar direito. Então você vê que são consequências que começam onde? No socialmente, não tem nada a ver. A mesma coisa que Adão e Eva, né? Não tem nada a ver. E olha hoje o preço que toda a humanidade paga. Vamos andar mais um pouquinho? Eu gostaria de falar agora com vocês Isaías capítulo 5, versículo 11. Tá? Isaías capítulo 5, versículo 11 diz algo muito interessante. Olha o que diz aí, ó. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem. Ó, quando fala que se embriagar é porque o rapaz não levanta de manhã para tomar um balde cheio de vinho, não. Quando fala se embriagar é que ele começa pela manhã tomando o primeiro gole, a primeira dose, e aí vai embora, olha só. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite. É ou não é verdade? Tem pessoas, já viram aí? Começa uma festa, vai. Não é porque que a festa está gostosa, é porque ainda tem bebida. Quando a bebida acaba, acabou a festa. Então, olha só. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta da noite, até que o vinho os esquente.
Quando fala aqui que o vinho os esquente, aí vem o quê? Num conflito, numa perturbação, numa discussão. E isso é muito interessante, porque Isaías 5:11, quando a gente fala, né, que o vinho esquenta, justamente como eu falei, a gente perde o foco e aí o homem passa por 3 fases, tá? Quando eu falo homem, é toda a humanidade, ok? É tanto o homem quanto a mulher. A primeira fase é a fase do macaco. Já viu quem bebe? Começa a alterar um pouquinho, beber um pouquinho mais, então ele entra na primeira fase, que é a fase do macaco. Faz um monte de palhaçada, todo mundo ri, todo mundo acha graça, e ele vai se achando. Depois vem a fase do leão. O cara é valente, o cara quer bater em todo mundo. Ah, mas aquele camarada luta UFC. Não, não, mas eu sou valente, eu sou mais brabo que ele, o cara é o tal. É a fase do leão. E infelizmente, depois vem a fase do porco, né? A pessoa fica inconsciente, a pessoa cai, a pessoa se suja, né? Para não dizer uma palavra mais, né, grosseira aqui, alguns podem estar tomando café agora, mas enfim, a gente já entendeu, né? Então alguns passam mal, não se levantam, se urinam nas calças. Então essa é a parte do porco. Mas dificilmente alguém entende por quê? Porque ainda está naquela fase inicial. Não, mas eu consigo me controlar. Não existe o conseguir se controlar. Vai ter sempre um papo gostoso que vai levar, não, não, toma mais um copinho. Você naquela vibe, naquela conversa, entre aspas, até gostosa, você vai tomando e quando você vê, você se perde, tá bom? Você quer ver quem gosta de você realmente? Quando chegarem na sua casa, fala assim, olha, gente, hoje é só suco, hoje não tem bebida alcoólica. A maioria vai embora. Por quê? Porque, na verdade, eles estão afim de outras coisas, de outras bebidas, tá? E não afim, muitas das vezes, de uma companhia saudável e de um papo saudável, principalmente das coisas que são do alto, tá bom? Então, vamos andar mais um pouquinho? Quando a gente chega aqui em Provérbios capítulo 31, Provérbios capítulo 31, nós vamos ver, é algo interessante, né? Nós vamos ver aqui a mãe de um rei, tá? É isso mesmo. Provérbios capítulo 31, nós vamos ver os aconselhamentos da mãe do rei Lemuel. Olha o que essa mulher sábia fala para o seu filho que é rei. Atenção, olha o que ela diz aqui, ó. Diz aqui, ó, palavras do rei Lemuel de Massá que a mãe dele lhe ensinou. Olha só, que a mãe dele lhe ensinou, tá? Provérbios 31, olha o que ela disse aqui, ó. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Olha o que ela diz agora, ó. Não é próprio dos reis, meu filho, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha que mãe, hein? Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Essa era uma mulher sábia, mãe do rei Lemuel. Ela diz exatamente o que acontece. E volta a dizer, as consequências vêm de um início, que isso fique bem claro. As consequências vêm de um não tem nada a ver. Quando chega ao ponto da cirrose, e eu já vi colegas meus, tá? Colegas meus, o irmão de um grande amigo meu levando o irmão dele, os pés, sabe aquele negócio de pé inchado? Eu só tinha ouvido falar, pé inchado e tal. Mas quando eu vi o que a cirrose faz, o pé do irmão dele estava totalmente inchado, totalmente inchado e sangrando, buracos. E ele não conseguiu, com isso tudo, parar de beber. A dopamina, aquela parte do cérebro, lembra? Já estava viciada e ele foi a óbito. Não adiantou mais tratar. Então essa mãe do rei Lemuel, ela avisa, mas muitas vezes, né, nós somos os chatos, e Deus não nos ama, não. Ele ama tanto que através dessa palavra ele está divertindo, tá? Há muitas pessoas não entram nessa vibe de Satanás, não tem nada a ver, é só um copinho, é só isso, e de um copinho vai uma jarra, de uma jarra, né, e nós já estamos entendendo aonde vai chegar. Agora vem comigo aqui andando mais um pouquinho. João capítulo 2, versículo 2 é algo interessante, porque muitas pessoas falam, irmão, mas Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, não é verdade? Mas a primeira coisa, lembra lá em cima? A palavra vinho, ela serve para vinho fermentado, tá? A palavra vinho significa oinos, tá? Oinos, para os judeus, ele serve tanto para vinho fermentado, como para suco de uva, tá? Então, veja só, Jesus, né? Falamos assim, a festa naquela época de Jesus, tá, durava dias, tá, 2, 3 dias, principalmente uma festa de casamento. Agora presta atenção, vamos ver aqui, vamos ao texto, João capítulo 2, versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Agora atenção,
Tendo acabado, atenção, sublinha aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então lhes disse, agora, aí eu já estou pulando um pouquinho, tá? Versículo 8. Então Jesus disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram, ou seja, Jesus pega, né, manda encher aquelas talhas com água, tá? E depois ele faz ali um milagre. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam, muitos servem o vinho inferior. Vocês, porém, guardaram o melhor vinho até agora. Presta atenção aqui. Primeiro ponto, agora vamos retornar aqui a essa história, tá? Jesus foi convidado a uma festa, como eu já falei naquela época, o casamento, a festa de casamento durava 2, 3 dias, era todo mundo dançando e tal. Então, não tem coerência quando a gente vê, veja só, depois que a festa tinha acabado. Agora note, se fosse apenas todo mundo ali se embriagando, caindo, qual é a lógica? Veja só, a festa tinha acabado. Melhor, o vinho, né? Perdão, o vinho tinha acabado. Sinal que todo mundo já havia bebido. Agora, qual a lógica para você, sendo cristão ou não? Me convença. Qual a sua lógica? Você, sendo cristão ou não, de Jesus dar mais uma vez vinho alcoolizado no final de uma festa para quem já estava bêbado. Você está entendendo? Aí nós vamos voltar lá atrás. Note que ele manda encher, tá, as talhas de água. Ou seja, ele faz ali, na verdade, o puro suco de uva, que era conhecido também como vinho. E é por isso que ele é elogiado. Quando aquele homem prova aquele puro suco da uva, por exemplo, já as mulheres aí devem entender mais um pouquinho, né? Tem bolo que a pessoa fala assim, é bolo de limão, mas só tem aquela essência, né? Eu esqueço, minha esposa sabe mais dessas coisas, né? Conhece mais essas coisas, né? Sabe falar melhor. Mas tem aquela essência que coloca, mas não é o puro limãozinho. Mas quando você faz um bolo gostoso, bem elaborado, você sente verdadeiramente o gosto mais forte do limão. Você sente aquela coisa pura. Então, a uva é que foi colocada ali. Por isso que o puro suco de uva chamou a atenção até do homem lá, do dono da festa, foi elogiado. Poxa, esse é o melhor vinho, por quê? Porque é puro. Então, primeiro ponto, não existe coerência. Se alguém falar para você, mas Jesus transformou água em vinho, eu posso beber. Não é bem como você está pensando. Naquela época, tá? Primeira coisa, sempre lembre disso, nunca esqueça. Vinho, a palavra vinho significa oinos, é a mesma coisa. Oinos é vinho para os judeus, oinos. Toda a Bíblia, quando fala em oinos, está falando em vinho, mas tem o vinho fermentado e tem o suco de uva, que também é conhecido como oinos. Então, não tem lógica Jesus, depois de 3 dias, o vinho ter acabado, ele embriagar bêbados. Ou tem lógica? Se tem lógica, você me convença. Então, não existe lógica nesse sentido, tá bom? E outra coisa, quando a gente para pensar naquele povo judeu até hoje, tá? O fermento é sinal de pecado. Tanto que na ceia, e você pode ver na Bíblia aí, tá? Existe sempre na ceia, até com o Senhor Jesus na ceia, era a ceia, e na verdade ali na ceia, era hora de partir o pão, eram os pães asmos. O que significa isso? Não poderia ser um pão fermentado, porque o fermento é sinônimo de pecado até hoje para os judeus, ok? Pergunta, se o fermento é sinônimo de pecado, a bebida fermentada também tem fermento? Vai levar embriaguez? É pecado. O pão asmo, não sei se você já viu, se você já pegou, ele é duro mesmo, tá? Ele é duro mesmo. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus, né, a Moisés, quando aquele povo saiu do Egito, né, celebrar a minha Páscoa. E por que aquele pão é duro? Significando, tá, a dureza, tá? A dureza daqueles que ainda não reconhecem tudo que Deus fez por ele. Então, quando você come o pão duro, você vê tudo que você já passou e quem te tirou do Egito. Então é por isso que era a festa dos pães asmos, era um reconhecimento. E outra coisa, eram ervas amargas e pães asmos. Tudo para a pessoa saber de onde Deus tirou. E, infelizmente hoje, Deus trabalha, Deus tira, mas a pessoa continua na maledicência, a pessoa continua resmungando, a pessoa continua amaldiçoando e nunca entendendo que dia a dia, enquanto ela vive, é porque a mão de Deus está sobre nós, está sobre as nossas vidas. Então, deu para entender até aí? Primeiro, não tem lógica, ao final de uma festa, 3 dias, Jesus fazer vinho alcoólico, né, fermentado para embriagar bêbados. Primeiro ponto.
Outro ponto, o fermento, como eu já disse e repito, era sinônimo de pecado, tá? E é por isso que até Jesus seria impossível. Como é que ele vai colocar fermento se ele é puro, se ele não tem pecado? Como é que ele iria fazer isso? Então não tem lógica. Então o que ele fez foi o puro suco da uva. Aliás, tem pessoas que falam assim, olha, mas o médico recomendou, né, um pouquinho de vinho todo dia, já ouviu isso? Agora eu pergunto, de onde vem o vinho? Da uva, então chupe uva. A uva é excelente para o coração. Agora, se você pegar a uva, até como Noé fez, fazer a vinha e deixar passar um tempo, quem entende um pouquinho de bebida vai entender isso, aquilo fica o quê? Fermentado, alcoólico, né? Aquele álcool ali fermentado. E aí sim, vai trazer um monte de processo que vai fazer mal para todo mundo. Deu para entender até aí? Então acho que eu fui bem claro. Qualquer dúvida retorna para mim, mas vamos andar mais um pouquinho. Vamos lá. Agora vem comigo para Provérbios capítulo 23. Atenção, até agora vocês estão vendo que eu estou abrangendo fora da Bíblia e dentro da Bíblia, tá? Só fazendo aqui um spoiler aqui. Começamos lá atrás, as boas intenções onde elas levam, tá? A gente querer fazer parte de uma panela que nós não somos mais, tá entendendo? E as consequências todo dia. Liga a televisão que você vai ver as consequências todo dia no final de semana para quem bebe. Liga aí que você vai ver, tá bom? Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho? Olha só, Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 29. Olha agora o que diz Provérbios, não sou eu o Reis não, tá? É o Provérbios, olha o que diz aqui, ó. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as queixas? Para quem são as rixas, as brigas? Olha aí, ó. Aí aqui está explicando. Para quem são os ferimentos sem motivo? Atenção, hein? Ferimentos, brigas, filho mata pai, pai mata, né? Filho e etc e tal, e vai embora, aquela coisa toda ali, irmão mata irmão. Olha, para quem são os ferimentos? Aí a Bíblia explica. A Bíblia tem toda a palavra, olha só o que ela assim, ó. Para os que se demoram em beber vinho. Agora atenção, para os que andam buscando bebida misturada. Que tem aqueles engraçadinhos que falam assim, irmão, mas naquela época não tinha escola. A escola leva ao alcoolismo? Sim ou não? Leva à embriaguez? Então é claro, meu filho, que tá ligado a bebidas alcoólicas, só porque tem algum engraçadinho que quer se escapar dessa forma, né? Mas aqui fala bebida misturada. Aí eu pergunto, que bebida misturada é essa? Hã? Então nós temos que entender isso aí, tá? Então olha só, para quem são os ais, para quem são os vinhos, aliás, para quem são os ferimentos, para quem são os ferimentos sem motivo, para quem são os olhos vermelhos, ó, os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Olha só, não olhe para o vinho, nem olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Então, sabe aquela coisa que atrai? Sabe aquela coisa que te atrai ao primeiro ponto? Não é verdade? Então, assim, olha como está geladinho, né? Vamos lá. Olha, pois no fim, morderá como a cobra, olha, e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas. Já viu o bêbado que ele vê? Camarada bebezão, camarada fala, o camarada xinga, o camarada não sabe nem o que faz na vida. E o seu coração levará a dizer coisas perversas. Eu acabei de falar aqui, ó. Já viu um bêbado o que ele fala? Aliás, ele nem sabe o que ele está falando, né? Mas está aqui, ó. Olha só. Os seus olhos verão as coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Em algumas traduções diz assim, ó. E eles olharão para mulheres estranhas. Olha o que mais diz aqui, ó. Você será como o que se deita no meio do mar e como os que se deitam no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Como é que vai doer se você está totalmente embriagado? Pessoas urinam na calça, continuam andando pela rua, todo mundo rindo e eles não estão nem aí. Você vê a consequência de um início, a consequência do politicamente correto, a consequência de não tem nada a ver, a consequência do socialmente. Então vamos continuar mais um pouquinho. Fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Porque a consequência daqueles que não querem ter a consciência, repito, a consequência daqueles que não querem ter consciência
É uma continuidade até chegar ao ponto, ao ponto final. Até chegar ao limite, melhor dizendo. E aí não tem mais jeito. Quando a cirrose bate a porta, acabou. Eu repito sempre isso aqui, né? Meu pai e minha mãe por causa de cigarro. Mas teve uma época lá atrás que a minha mãe, tá? Ela deu o primeiro trago, aí deu o segundo traguinho. Eu vi minha mãe desde pequeno conversando com a pessoa, ela nem percebia. O cigarro acabando, ela acendia um no outro. E bebidas alcoólicas. Eu vi isso. Eu vi esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala, nós somos caretas, né? Mas as consequências vão dizer quem é careta ou quem é sábio. Aqui eu não estou aqui na função de criticar a você. Eu estou na condição, aleluia, através do Espírito Santo, de te alertar que o que hoje é muito simples, muito legal, você não vive sem. Você não vive sem. Eu desafio a qualquer pessoa que tem o hábito de beber. Fica um mês sem beber. Fica um mês sem... Se a bebida não faz a sua cabeça, fica um mês sem beber. Duvido. Porque aquilo ali já está em um vício. Vamos andar mais um pouquinho? Olha, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz algo muito interessante também, tá? Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Primeiro ponto, se você é evangélico, tá? Não tem esse negócio socialmente. Se você é evangélico, vamos fazer um bolo, fazer um suco, né? Pegar um refrigerante e vamos louvar ao Senhor. A sua sede tem que ser outra, porque quem vai para águas estranhas bebe água suja. Não tem jeito. Não tem jeito. Não existe dois pontos, não existe dois senhores. Ou você tem que agradar um ou tem que agradar outro, tá? Vamos parar de conversa fiada. Vamos parar de conversa fiada. Porque os que têm sede de Deus, a bebida não pode ultrapassar. Os que têm sede de Deus, a mentira não pode crescer. Os que têm sede de Deus buscam as coisas do alto. Eu não sou melhor do que ninguém, mas existe um esforço, como existiu na vida de Paulo, de Pedro, tá? Dos apóstolos aí, Mateus, Marcos, Lucas, apesar de eles terem mortes horríveis, não desistiram do foco. Eles não precisaram se embriagar para encarar a morte. Eles precisavam da presença do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles tinham alegria até na morte, porque eles sabiam para onde iam. Então, o que diz aqui, ó, repetindo aqui: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha, o que a bebida alimenta? O espírito ou a carne? Fala para mim. O que a pornografia alimenta? O espírito ou a carne? Então, queridos, eu quero me ater, né? Eu tento fugir um pouquinho, né? Não tem como, mas eu quero me ater aqui à bebida, tá? Então, ela alimenta o quê? O espírito ou a carne? Tá? Então, nós temos que entender isso aqui. Aliás, deixa eu abrir aspas aqui, tá? 99,9% dos padres são alcoólatras. Isso você pode procurar no Google aí. Você pode procurar. 99,9% dos padres são alcoólatras. Porque aquilo que eles tomam ali, em nome do Pai, da Maria, não sei o quê, aquilo ali é o vinho mesmo, fermentado. Eles tomam ali. Sem falar, em outras manias que eles têm que não vem ao caso. Eu quero ficar preso por enquanto aqui à bebida, tá bom? Então, a maioria são alcoólatras, porque eles não tomam suco de uva, eles tomam vinho mesmo, eles se embriagam. A grande massa, a grande maioria, tá bom? Só aqui para vocês terem um detalhe como a coisa é boa, né? E os coroinhas que entram no mesmo ritmo, vão se embriagando, vão se viciando, lembra da dopamina? E ali não sai mais, a não ser que, claro, entregue a vida para Jesus e ele liberte. Olha o que mais diz aqui, ó. Vamos lá. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, dizer para mim que você é cristão e depende de bebidas, você não é. Você pode gostar, você pode frequentar, mas você não é. Porque quem é transformado procura as coisas do alto. Quem é transformado não vive dependente de álcool, não vive dependente de cigarros nem de bebidas. Então aí começa a grande diferença, né? Então vamos andar mais um pouquinho aqui, olha só. Na carne, né? Vamos continuar aqui. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Então, meu amigo, nós temos que entender qual o espírito que habita em nós. Não tem como a gente barganhar isso. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do mundo. Não tem como fazer um paralelo, não tem como fazer uma aliança. Ou você agrada a Deus e Deus vai crescer em você, tirando voluntariamente, tá? Porque nós temos que querer. Não é, Senhor, me tira o vício de cigarro, mas você todo dia compra 3 maços. Senhor, me tira o vício da bebida, mas todo dia você compra um engradado aí de cachaça. Então não é isso. Isso não é você querer. Ah, mas se Deus quiser, a palavra de Deus diz algo muito interessante, tá? Esforça-te que eu te ajudarei. Queremos muito de Deus, só não queremos nos esforçar. Queremos muito ter uma vida transformada, só não queremos nos esforçar, não é verdade? Então, vamos falar mais um pouquinho aqui, vamos andar mais um pouquinho, já estamos terminando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: nem ladrões, nem avarentos, sublinha aí, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Note que uma coisa dá mão à outra. A grande maioria que está numa vida errada, bebe ou não bebe? Olha, está de mão dada. A grande maioria que está na vida errada, bebe, são avarentos, são maldizentes, são roubadores, são ladrões. São ladrões. Então, veja só, a grande maioria. Pega aí, faz uma enquete no morro aí. Pega uma rapaziada aí de uma facção aí. Duvido se uma grande maioria não bebe e não fuma. Então, você vê que a consequência nunca é boa. Sempre o retorno das consequências é trágico, né? Então, diz assim, ó. E outra coisa interessante, ó. Nem bêbados entrarão no reino. Não entrarão. Por quê? Como é que alguém que sempre, né? Porque o que a bebida leva, como nós já falamos e lemos aqui na palavra de Deus? A homem espancar a mulher, espancar filho, roubar, bater, xingar, se prostituir. Porque depois que a bebida toma conta do cérebro, acabou. É aquelas 3 fases, lembra? O macaco, o leão e o porco. 3 fases. Então, não tem como, ok? Então, nós temos que ter muita atenção para isso, porque os bêbados não entrarão, tá? Não entrarão. Ah, mas eu estou me segurando até agora no social, eu vou continuar. Fique à vontade. Deus não chama ninguém à força. Eu não estou te chamando à força, tá? Mas você pode trabalhar através de oração e numa fé em Cristo, pedindo todo dia, para que Ele te liberte. E você vai ver que a água viva que Ele vai te dar não tem álcool. A água viva que Ele vai te dar não vai te fazer urinar nas calças, nem sair olhando para mulheres estranhas, nem sair se confundindo. A água viva que Ele vai te dar não são ais, não te deixam com olhos vermelhos, mas te deixa cheio da presença, transformado. Por isso que a palavra diz em Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos da presença do Espírito Santo. E para finalizar, glórias a Deus, vamos andar aqui mais um pouquinho? Isso, para finalizar, vamos lá para João capítulo 8, versículo 34. Olha só, disse Jesus, né? Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. A bebida, ela leva o quê? A uma santificação ou a um pecar? Como nós já lemos na própria palavra. Há brigas, há contendas, né? A ver vultos, a falar coisas sozinho, a tropeçar, a cair, a levar à morte. Então vamos lá. Em verdade vos digo, né, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Aí vem, eu quero fechar dizendo aqui o versículo 36 que eu acho lindo. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu amigo, não tem meia boca para ser livre com o Senhor. Você tem que ser verdadeiramente. O que é verdadeiramente? Não é você criar asas, sair voando, mas é você fugir da aparência do mal. Lembra em Provérbios que eu li para você? O que eu li lá em Provérbios para você? Não olhes para o vinho. Não olhes. Se você olha para vinho, se você olha para mulher estranha, se você olha para um homem, e você vai começar a olhar e olhar de novo. Então começa ali uma aproximação, uma proximidade. E essa proximidade com a bebida vai levar a experimentos. E esses experimentos não precisa dizer o fim, né? Nós já estamos falando até agora. Então cuidado, leia, preste muita atenção nessa aula que nós estamos dando através do Espírito Santo de Deus.
tá bom? Ele te ama, ele não quer te obrigar, tudo que ele faz é para o seu bem. Ah, agora você careta, eu tenho que deixar? Deixe se você quiser. Se você não quiser, continue, porque com Deus ninguém maqueia nada, porque ele não olha a sua aparência, ele olha o seu coração, ele olha o seu desejo. Se o seu desejo não é se libertar, continue preso. Agora não vai dizer que Deus não ama, que Deus não se importa com você, porque através dessa palavra, Ele quer trabalhar em mim e em você um espírito reto, um coração no altar, na casa do oleiro, tirar o que está quebrado, colocar um novo vaso e nos encher, não de vinhos para nós nos embriagarmos, mas da presença viva do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Espero ter colaborado mais um pouquinho. E qualquer dúvida, ou se você discordar de mim, fique à vontade. Agora, fale comigo em off ou no grupo, como sempre digo, com embasamento bíblico. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.